E olha aí, estamos de volta com mais uma entrevista para o programa Esporte 100% na Veia. Um programa voltado 100% para o esporte, onde entrevistamos atletas profissionais, atletas amadores e pessoas envolvidas também no mundo do esporte. Hoje nós estamos aí com a presença do Seisei Barbosa, que atua em Birigui há mais de 39 anos, já chegando aí nos 40 anos, formando karatecas aqui na nossa região, faixa preta, para atuar nos campeonatos na região e também nacionalmente, trazendo aí várias medalhas e títulos para Birigui. Seisei Barbosa, que veio também com os alunos Roberto Assis e Ana Júlia para conversar com a gente. E gostaríamos de agradecer também a presença do nosso amigo, o anfitrião do Speed Park, Fagner Sanches. Fagner Sanches, que abriu a porta aí do Speed Park para a gente realizarmos nossas entrevistas aqui no Speed. Ô Fagner, muito obrigado aí por ter aberto as portas do Speed para a gente, e é com você, meu amigo. Vamos lá, galera. Muito obrigado aí pelas visualizações. Quero agradecer ao Fábio Malta, ao Esporte 100% na Veia, o nosso canal do YouTube, feito aqui no Speed Park. E hoje estou com esses 3 convidados fantásticos aqui, que são profissionais, atletas, são medalhistas. Isso é fantástico e estão em Birigui. Isso, para mim, é uma alegria imensa, Fábio Malta, receber essa turma aqui. O quão Birigui e Araçatuba e a região noroeste tem atletas profissionais, tem professores profissionais. E isso, para mim, é uma honra entrevistar essa turma aqui. E, em especial, eu quero falar agora com o meu amigo Barbosa. Em nenhum momento ele me deixou falando. Eu mandei uma mensagem para ele e falou: Fagner, estou à disposição para ir aí. Falei, se quiser trazer algum atleta atrás, eu ia trazer 3, Fagner, mas só trouxe 2, que um não deu para vir. Mas é uma honra receber você aqui, Barbosa. O primeiro convite que ele já conhecia o Speed Park, nós tentamos por um momento trazer um campeonato de karatê aqui. Se Deus quiser, isso vai acontecer, tá, Barbosa? Eu acredito em Deus e Deus vai cumprir isso nas nossas vidas, tá? Que é um sonho seu também. Sim, sim. Trazer um campeonato brasileiro brasileiro de karatê aqui em Birigui, na nossa Speed Park, ou que seja em algum outro local, mas vai ser de grande valia. Esse profissional que está há quase 39 anos, como o Fábio Malta falou, acabou de dizer, para mim é uma honra ter essa pessoa dentro de Birigui. Nasceu em Birigui, nasceu em Santos, ele já me contou, ele vai contar um pouquinho para vocês, mas se dedicou a vida inteira em Birigui, a cidade do calçado, a cidade do comércio, e é uma honra ele estar aqui, porque ele poderia ter escolhido qualquer outra cidade. Ele poderia ter ido a Araçatuba, ele poderia ter ido a Rio Preto. Eu tenho certeza que ele deve ter recebido algumas propostas para dar aula em algum outro local, ele vai contar isso para nós. Então é com uma honra imensa que eu quero conversar primeiramente aqui, depois eu converso com a Ana e com o Roberto, mas primeiro conversar com o Sensei aqui, meu amigo, o Barbosa. Bem-vindo, Barbosa, ao nosso podcast. Boa noite, né? Boa noite a todos, pessoal que está ligado aí no canal, né? E agradecer a você por esse maravilhoso convite aí, né? Tanto tempo a gente fica na estrada aí, não dá pra gente estar se falando, né? Mas eu tenho uma honra, é um lugar que eu também me sinto muito bem quando eu venho aqui. Os atletas às vezes vêm passear, as famílias vêm, né? É um local de grande valor para a nossa região e para a nossa cidade, né? E eu te agradecer de você fazer esse convite para a gente, vir falando um pouco da nossa trajetória, né? Porque são poucas pessoas que talvez conheçam, né, o trabalho da gente, mas a gente já faz algum tempinho aí que a gente está na estrada, né? Eu sou cearense, mas eu vim muito cedo para a cidade de Santos, lá onde eu me formei, né? Também cheguei, né, a estar dentro de um quartel civil, as Forças Armadas, e onde de lá eu fui encaminhado para o Karatê. E onde de lá saí, me formei, vim passear em Birigui, né, na década de 89, apaixonei por Birigui, Birigui me recebeu muito bem, estou até hoje, né? Vim para cá como faixa preta, hoje sou quinto dan,
né? Sou árbitro, sou técnico da Federação Paulista de Karatê, né? Atuo aí como árbitro nos jogos regionais, Campeonato Paulista, né? Então outros eventos quando a gente é escalado, né? E tenho a honra também ainda de estar praticando o karatê e se dedicando, né? Levando no nome da nossa cidade aí para outros estados, né? E até mesmo dentro da nossa cidade, que é um trabalho de grande valor, e às vezes as pessoas talvez não vejam, né? E aí eu te agradecer esse momento que a gente está aqui, né? Esse tempinho aí perto dos 40 anos, que não é muito bom a gente falar a idade, mas já passou muitos atletas, né? E hoje eu tenho a honra de estar aqui vindo, como já dei aula para o Ricardo também, né? E é muito bom. Um abraço aí ao Ricardo. Um abração, Ricardo. Tamo junto, viu? Tô sempre te acompanhando aí. Parabéns, que Deus abençoe sempre você, porque primeiro que tudo Deus, na nossa vida como atleta, Ele em primeiro lugar, né? Então, estamos aqui agradecer a todos vocês e a galera que está conectada aí, né? Vamos dar uma força aí pro Karatê, porque hoje nós estamos com 2 feras aqui do lado, que vou até contratar para ser segurança, porque os meninos batem, hein? Que legal, que legal. Muito obrigado, então, Barbosa. Eu queria começar com a Ana Júlia, para ela contar um pouquinho a história dela, Fábio Malta. Eu acho que, não sei, ela vai falar da idade dela, mas é uma jovem, pelo que eu vejo aqui pessoalmente. Qual foi o primeiro contato com o Karatê, Ana Júlia? Como que foi desde criança? Foi através do pai? Foi algum amigo? Me conta um pouquinho a sua história até chegar a essas medalhas aqui. Boa noite, gente. Eu me sinto muito honrada de estar aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. O Karatê entrou na minha vida através do meu pai. O meu pai, ele treinou com o Josimar, e foi através dele que eu tive o meu primeiro contato com o Karatê, com 6 anos de idade. Comecei, eu era uma criança um pouquinho tímida, insegura, e logo que o sensei começou a falar de campeonatos, tudo, eu falei, não, vou sair. Saí, fiquei um tempo parada fora do Karatê, depois eu voltei, peguei firme e estou até hoje. Então foi através do meu pai que eu tive a honra de conhecer o Barbosa e o Karatê. Que legal. E com qual idade você começou a disputar campeonatos maiores? Como foi a primeira medalha? Me conta um pouquinho desse desafio. Olha, que eu comecei a competir foi em 2019. O primeiro campeonato que eu participei da Federação Paulista foi um campeonato online, campeonato virtual, que a gente estava no meio da pandemia. E então tivemos que gravar um vídeo fazendo o kata, que é a luta imaginária, e foi assim uma experiência incrível. Foram os árbitros julgando o nosso vídeo do kata, e esse foi o primeiro campeonato, ficou marcado, foi o primeiro que eu participei e eu consegui ficar em segundo lugar. Com quantos anos você já tinha? 14 anos. Então com 14 anos, então, a Ana Júlia foi participar, primeiro evento oficial, Isso. Imagina só, turma. Primeiro, o Fábio Malta, imagina só, o primeiro evento oficial online. Aí você imagina a pressão, que não podia errar online, o juiz olhando. Se ela errasse um movimento, eu acredito que deve ser dessa forma, ela perderia um campeonato e ela ficou em segundo lugar. Então isso é fantástico, né? E depois daí que você começou a desbravar, qual que foi o primeiro campeonato presencial? Conta para nós. A gente teve bastante campeonato que eu participei, regionais, cidades pequenas, e eu conseguia sempre pódio, geralmente primeiro lugar. E o primeiro da federação presencial foi em 2022. O primeiro campeonato que eu participei presencial, um campeonato grande, e consegui resultados ótimos logo de cara. Fui em algumas etapas, consegui a classificação para a final do Paulista, me classifiquei tanto na luta quanto no kata. E fui para a etapa do Brasileiro, também consegui classificação em Minas Gerais, em 2022. E no final do ano, eu fui na final do Brasileiro, que foi em São Paulo, e consegui ficar em terceiro lugar na luta. Primeiro campeonato para mim, assim, então eu obtive resultados ótimos para um primeiro campeonato presencial da federação. Que fantástico. E
E retornando de São Paulo, eu sei que eu preciso entrar nesse detalhe, eu quero que você me relate. Eu sei que uma viagem não é barata, né? Para ir para São Paulo, por exemplo, né? Daqui em São Paulo, estamos a 500 quilômetros de São Paulo. Me conta um pouquinho dos gastos, qual que é as ações que você faz para compartilhar, turma, porque assim, muita gente acha que participar de campeonato brasileiro, participar de campeonato paulista, eu participo disso. Por trás de tudo isso tem um valor a ser acrescido a isso, investido, né, a isso, e também uma turma por trás, né, alimentação, hotel, o translado e tudo mais. Me conta um pouquinho da sua experiência, Ana Júlia, da viagem. Como que foi os recursos, se o pai trocínio que bancou, se teve uma ajuda de alguma empresa, porque a gente sempre fala sobre isso, porque é importante, igual a gente teve uma entrevista com o Ricardo Graça Filho, e a Sabesp é uma das maiores patrocinadoras dele. Então ele consegue fazer uma viagem para a Europa patrocinado, através da lei do incentivo ao esporte. Então isso é bom a gente comentar. E no Karatê também dá para fazer isso. Eu tenho certeza que tem atletas aí que viajam, que desfrutam do esporte profissionalmente, utilizando desse, como posso dizer, desse recurso do governo, né, que está à disposição, né, Barbosa? Então, me conta um pouquinho sobre os recursos da sua vida, desse campeonato, ou se teve algum que fica gravado na sua memória, esse aqui foi mais difícil a gente chegar até lá. Conta um pouquinho sobre isso para nós. Em relação aos recursos, foram sempre através de rifa. Eu mesma fazia rifa, ia atrás do pessoal para vender, muita gente me ajudou, amigos, o pessoal do Karatê mesmo. No trabalho, eu sempre vendi rifa e me ajudava muito. Patrocínio, eu fui atrás de bastante gente, algumas empresas de Birigui, mas sempre tinha o não. O não, a gente não pode ajudar. Então, assim, conseguir patrocínio aqui em Birigui é muito difícil, infelizmente. E isso complica, porque se a gente tivesse um patrocínio, seria muito mais fácil ir até para campeonatos bem maiores, que a gente às vezes tem que deixar de ir por conta de situação financeira, porque não é fácil, realmente não é fácil. O ônibus foi rifa. As inscrições, né? As inscrições que não são baratas, as inscrições do Karatê não são baratas, tem o material, o kimono, tudo isso a gente que banca. E foi através da rifa que eu consegui ir aos campeonatos. Foi tudo por rifa. Que legal. Parabéns pela atitude, parabéns pela coragem e parabéns pela determinação. Obrigada. Como você falou, as empresas de Birigui talvez não tão com um olhar de valorização no atleta. Não é só o Karatê que nós percebemos isso, né, Fábio Malta? Tem alguns outros atletas que nos queixam, que se queixam de algum patrocínio, enfim. Eu quero deixar muito bem claro, turma, que o nosso podcast, a nossa entrevista é para esclarecer o esporte. Mas, infelizmente, para um atleta de alto nível, ele tem que ser patrocinado hoje no Brasil. Infelizmente. As famílias, 90% das famílias brasileiras hoje não tem poder aquisitivo para patrocinar um atleta de alto nível. Nós temos um exemplo, o Ricardinho Graça, porque eu uso muito o Ricardinho, porque eu participo, ele é meu sobrinho, eu participo diretamente dos custos das viagens e não é nada fácil. E em Birigui a gente vê que tem que buscar empresas fora para patrocinar, às vezes, um atleta em Birigui, né, Fábio Malta? Você tem alguma pergunta aí, Fábio, para falar com o nosso amigo aqui? Vamos passar a bola agora para o Roberto aqui. Vamos falar um pouquinho com ele. Ô Fagner, eu tenho uma dúvida. Como a Ana Júlia disse, tem a competição do movimento, né, que o atleta simula uma luta, e tem a competição que ele luta com outro atleta, né? Como que funciona, por exemplo, quando o atleta luta com outro atleta, como que funciona a pontuação para você saber quem está na frente ou quem está ganhando ali durante a luta?
Ô, Roberto, pode responder, Roberto? Primeiramente, boa noite. Agradecer pelo convite e pela visualização de vocês. Então, no confronto contra outro atleta, a gente costuma selecionar os golpes em três tipos de ponto. Todo golpe de mão e o co vale 1 ponto. Todo aquele golpe que é feito com a perna na região da barriga, das costas, do tórax, vazare, que é considerado 2 pontos. O golpe com a perna na região da cabeça, não tem intuito de machucar, mas com técnica, é considerado ipom, com 3 pontos. E dentro desses 3 pontos do ipom também tem a projeção, onde o atleta consegue projetar o outro no chão e conseguir finalizar. Então, esses são esses 3. Aí, durante o confronto, os atletas se enfrentam e usam do recurso que tem para conseguir. Que legal, Isso aí é vantagem também, tem uma vantagem que acaba a luta. O atleta que tiver 8 pontos de diferença, automaticamente já ganha a luta, que seria a vantagem do karatê. 8 pontos de diferença, já o atleta vence a luta, é isso? Isso mesmo. Legal. E quando é na competição como que chama mesmo a competição da luta? Kata. Quando é no kata, como que é feito a pontuação do campeão, né? Por exemplo? Selecionado as categorias por idade e também por graduação. Então, os atletas de graduação mais baixas, a gente costuma dizer que é kill abaixo, e de roxa, marrom e preta é kill acima. No kill abaixo, os atletas fazem os katas, e aí são 5 árbitros, os bandeirinhas que a gente costuma dizer, eles avaliam, após os 2 fazerem o kata, eles dão a bandeirada para quem acharem melhor. Aí já decide quem foi o campeão. E no kill acima é uma mesa de árbitros, que costuma ficar de 7 a 5 árbitros, e aí os 2 fazem o kata, e no final eles são avaliados por nota. Todos os juízes dão a sua nota, depois o outro entra, faz o kata, é recebida a nota também. Muito top, estão de parabéns. Agora, Roberto, eu queria também te perguntar sobre os campeonatos, qual que, na sua visão, qual que é o campeonato mais difícil hoje a ser ganho, se você já ganhou ele, se você tem, eu tenho meu objetivo nesse ano, ou ano que vem, ou daqui 2 anos, ser um atleta campeão de tal modalidade, conta um pouquinho do campeonato, qual mais é valioso que você já tem e qual valioso você quer alcançar. O campeonato mais difícil que eu enfrentei até hoje foi, sem dúvidas, a final do Paulista, porque São Paulo dentro do karatê tem uma força bem grande, então a final de um campeonato paulista então, só para mim entender, então, o karatê paulista é um dos mais fortes do país. Sem dúvidas. E passar por todas essas etapas até chegar na final foi muito gratificante, pude aprender muitas coisas com algumas percas, vitórias também. E quando eu pude ganhar essa na final do Paulista foi um marco histórico na minha vida, porque foi a primeira vez em um campeonato tão grande quanto esse e tendo um ótimo resultado. Tinha quase 3.000 atletas. 2.363 atletas participando, né? Então é fantástico, Fábio. E falando de negócio um pouquinho, só abrindo aspas aí, é importante a região saber, se nós formos sede, se tiver um campeonato desse nível aqui na região, com um local apropriado, imagina só essa turma mexendo na economia do município. Nós temos o exemplo do kart aqui no Speed Park, agora em outubro tem um campeonato brasileiro que vem mais de 400 pilotos, que gasta mais ou menos 2 a 4 milhões, né, na economia do município, com hotel, com família, com combustível, enfim, com outras coisas que eles vão desfrutar, com shopping, com o Hot Planet em Araçatuba, com o Aqualinda em Andradina. Nós temos reservas, só para ter uma ideia, como que é fantástico isso. Nós temos reservas até em Lins. Já lotou todos os hotéis. Não temos mais quartos para a turma. Airbnb, rancho em Buritama. O pessoal aluga bastante. Então isso é um exemplo do esporte. Olha só, turma, no Campeonato Paulista ter quase 2.500 atletas.
Você imagina só, Fábio, a estrutura disso tudo. E fora a organização do negócio. A gente não estamos entrando aqui na questão de organização, de juízes, da confederação e tudo mais. Uma pergunta, eu queria passar para o Barbosa aqui, para ele me responder. Como que funciona para o aluno, para o karateca ser um profissional? Como que se funciona para ele ser federado? Qual que é o caminho de um atleta começar hoje, por exemplo? Em quanto tempo ele já vai estar apto a participar de campeonato? É claro que depende de cada um. Sim. Mas se tem algum caminho na lei, vai ter que fazer tanto tempo para conseguir a carteirinha tal, existe isso? Como é que funciona? Hoje funciona assim, né, Wagner? Hoje, dentro do meu dojo, né, que é a academia, nós federamos atletas. Hoje eu tenho, né, os faixa amarela, mas há algum tempo atrás era só de vermelho acima, porque era aquele atleta que ele já tinha um conhecimento do que ele ia estar fazendo no kata, né, que é a simulação de movimentos, e no Shiai Kumite, que são as lutas por ponto. Então esses atletas a gente está avaliando, né, tanto que a Ana Júlia e o Roberto, para eles estar disputando esses eventos, eu tive que estar avaliando eles em outros eventos, para mim estar federando eles, para eles poderem estar disputando, porque hoje eles fazem parte da Federação Paulista de Karatê, então faz parte da Seleção Paulista. Né? Então, para eles disputar esse campeonato, foi no Rio, igual o Roberto falou, ele teve que passar pelas etapas primeiro, as etapas que foi aqui em Marília, foi Cajati, foi Avaré, Rio Preto, entendeu? Isso abriu as portas para ele ir para a final, que foi em São Bernardo do Campo, que nós tivemos quase 3.000 atletas, que aliás é um número absurdo, que um evento nacional que eles foram no Rio, teve perto de 2.000. Então, exemplo, para você imaginar a potência que é o esporte, a potência que é o karatê no estado de São Paulo, né? Então, exemplo, hoje esses atletas eles estão formados. Então, vem um trabalho, né, para esse atleta chegar a ser federado. Eu sou faixa branca, porque dentro do karatê são 8 faixas: branca, amarela, vermelha, laranja, verde, roxa, marrom e preta, né? Hoje, para o atleta ele querer dar aula, ele tem que estar formado em educação física, ele tem que ter um acompanhamento. Então tem uns caminhos bons, igual nós viemos conversando. Falei, são excelentes atletas, só que existe uma diferença de ser um atleta de competição e um sensei. Existe essa diferença. Então, assim, às vezes o atleta ele é muito bom no kata, ele é muito bom numa luta, mas às vezes ele não tem aquele aptidão para ele corrigir, para ele dar aula. Excelente atleta, não que ele não... Entendeu? Isso acontece. Então, para você formar hoje um sensei, né, um profissional para dar aula, é difícil, porque é muita responsabilidade, né? Então, assim, é a mesma coisa. Hoje eu, na minha função de ser árbitro da Federação Paulista, era o meu sonho, desde quando eu peguei a minha primeira faixa preta, e estou ainda hoje, né? Algumas coisas boas, algumas coisas não, porque você sabe que a arbitragem em qualquer esporte, né, fica visível de outra coisa, né? Hoje mesmo nós tivemos um exemplo lá do judô que foi, mas é regulamento. Você tem que trabalhar em cima do regulamento, né? Então, assim, o karatê é um modo de vida, né? Ele é um modo de vida, então ele tem os seus ensinamentos. Eu amo o karatê, né? Todo esse tempo aí, isso aí tá na minha veia. Eu não sei fazer outra coisa, mas graças a Deus, né? Igual ela falou, o pai dela também é faixa preta, foi aluno meu. Hoje eu tenho a honra de dar aula para ela. Olha o que é isso. Você em busca as famílias, você engaja, né? Olha o Ricardinho aí, treinou comigo, né? Hoje eu estou vendo que o moleque está lá, e quantos passaram? Advogado, juiz, médico, né? Então, assim, é legal isso aí, né? E eu fico muito feliz e até emocionado um pouco, cara, de você chamar nós aqui para nós podermos falar da nossa história, que o karatê hoje é um esporte, sempre foi um esporte milenar, como o judô, e é a formação do cidadão, né? Tanto masculino como feminino. Então eu falo assim, estamos no caminho certo. É legal ganhar medalha? É. Mas a Ana, ela sabe o que ela passou, ela rastelou para chegar aí. O Robertinho é a mesma coisa, treina em 2 períodos, treina em academia, faz, tô com dor, vamos treinar, o resultado. Então nada vem por acaso. Às vezes, saindo um pouquinho do nosso assunto, do nosso esporte, hoje nós estamos vendo as Olimpíadas, é uma coisa que machuca muito não ter o nosso esporte na Olimpíada. Por quê? Porque entra um fator que eu não sei, porque o karatê é um dos esportes que tem muito praticante, e é o que está acontecendo, que há muitos anos atrás aconteceu com o judô. E aí você vê outros esportes que não tem tanto adepto, igual tem o karatê, e está
que é isso? É fator político? É o que... Então a gente não sabe, eu não posso, né, não posso aqui me ausentar e criticar ninguém, negar, né? Mas o que eu falo assim, é um esporte lindo, como o judô tá aí, né? Tivemos no Japão, trouxemos medalha. Hoje nós temos campeões aqui, né, do nosso país, que é bicampeão mundial, né, atletas que foram campeão olímpico, a primeira mulher a ganhar uma medalha no mundial, que é a Maria Cecília, que é do Rio de Janeiro. Então são histórias que às vezes eu conto para eles, eu me orgulho, porque eu vi esses atletas. Então, eu falo, quando é rastelar, é você estar lá embaixo, é você vir das cinza. E hoje esses moleques, eu falo moleque no modo bom sentido, né? Igual, crianças, né, praticamente. O Vinícius, né, filho do Seisei Misaka aí, o moleque tem 13, 14 anos. E vai ser um top dentro da história do karatê nacional. Isso eu falo, não é porque ele é aluno meu, não, é porque se dedica, ele sabe a prova, igual eles, como se dedica também, mas ele é uma criança. Então, assim, o karatê, ele vem essa formação, né? E só realmente fica quem gosta, porque toma dura, faz certo, dá um abraço, dá um beijo, pergunta como que tá. Então, o mesmo fator que você é um CC, você é pai, você é amigo e você é técnico. Você é um verdadeiro disciplinador. Entendeu? Exatamente, nós estamos aí. E o resultado está aqui, né? Exato. É isso aí, ó. É resultado isso aqui, e também eu tenho certeza absoluta que no futuro deles, os filhos, a disciplina, o ensinamento vai ser transpassado, porque o pai dela já passou para ela, né? Sim. Como ela contou, a Ana Júlia. E você pode perceber, turma, que tá nos assistindo, que o esporte, disciplina, ele transforma vidas. Ele transforma a vida da pessoa. Eu vou fazer uma pergunta para o Roberto. Você vai falar quando você começou um pouquinho. E eu quero entender, Roberto, eu não sou atleta do karatê. O que o karatê ele te proporciona como atleta? Hoje eu durmo melhor, hoje eu faço um alongamento por causa do karatê, eu tenho isso, que às vezes um amigo, um colega da minha escola não tem. O que você ganha com o karatê, a disciplina mental? Enfim, conta para nós, para quem tem o interesse de começar. Qual que é as dúvidas talvez que surgem na cabeça da pessoa, se ela vai apanhar no primeiro dia ou não. Conta um pouquinho, porque só uma observação, Barbosa, eu quero salientar aqui que nós tivemos um campeão mundial de jiu-jitsu com a gente, também triste pela não estar na Olimpíada, né? Um esporte que é fantástico, que é japonês também, o Hildman, né? O nome dele, Fábio? O Hildman, né? Esteve com a gente, ele é de Araçatuba, ele é bicampeão mundial de jiu-jitsu, ele é pastor, ele dá aula social, depois não vamos entrar nesse assunto, você vai me falar da parte social também do karatê em Birigui, mas eu queria, antes disso, falar com o Roberto, me explicar um pouco o que o esporte, o que o karatê trouxe para a sua vida mesmo, particular, o que você ganhou com isso, e o que você pode passar para algum colega que está assistindo, ou um jovem que quer começar a praticar o esporte. Bom, para deixar o pessoal mais calmo, o karatê não é nada que vai quando você entrar na sua primeira aula, você vai apanhar, nada disso. O karatê é muito pelo contrário que as pessoas veem, a parte que procura buscar a parte técnica do ser humano, né? Não é aquela coisa agressiva. O atleta de karatê precisa ter muito autocontrole, tanto mental quanto físico. Então, na minha vida, o karatê foi a melhor coisa que aconteceu, sem dúvidas. Eu tenho um sono melhor, a minha saúde é ótima, não vou para o hospital, não tenho doença, nada, porque, claro, a gente é atleta de alto nível, tem que se cuidar, mas o simples fato de estar numa aula fazendo, a gente pega um pouco da parte técnica, parte física também, porque é primordial. Há alguma, sobre alimentação, há alguma restrição? Eu não costumo comer isso, mas isso é meu, mas o esporte me permite se alimentar de gordura, de qualquer outra coisa, ou é alguma restrição alimentar? Não, restrição nenhuma. Eu pelo menos nunca tirei nada da minha dieta por conta do karatê. Claro que em perto de campeonato a gente dá uma segurada por conta do peso, né, e tal. Mas nunca me limitei de comer nada. Praticando sempre atividade física em geral, você consegue se manter saudável, conseguir balancear a alimentação com
com os esportes, então nunca me privou de nada. E além do karatê, para você ser um atleta de alto nível, quais as outras áreas da física que você utiliza? Uma musculação? O que você faz para complementar o karatê? Você tem alguma outra atividade? Até algum tempo atrás eu fazia academia para conseguir tá com um porte melhor, para conseguir fazer o kata, por exemplo, que precisa muito do físico, me mantém em bom estado. Porém, por conta de trabalho, escola e treinos, não estou conseguindo mais ir. Mas era algo que auxiliava bastante. Nos finais de semana pratico corrida para conseguir manter resistência bem legal para estar participando. Você gosta de algum outro esporte? Eu gosto de futebol, de vôlei, assisto, mas eu não pratico, ou pratica também. Você gosta mais de algum outro esporte, além do karatê e da corrida que você acabou de me falar? Quando era criança, toda criança, né, brasileira é antenada no futebol. A gente jogava bastante futebol e tal, mas fui crescendo, fui vindo mais pro lado do karatê, já me apaixonei e não me interesso por outra área. Que legal, então. Vou fazer uma pergunta para a Ana Júlia agora, para ela me explicar. Porque, assim, sobre... Ana, a mulher, você é uma jovem ainda, em todos os esportes, eu acredito que ela deve ter alguma dificuldade. Mulher é um pouco mais parada, enfim. Você teve como se diz, alguma pessoa fala, não vou fazer isso não, as colegas de escola, acredito eu, quando você treinava, mas por que você faz isso? E eu não gosto. Quantas adeptas você acha que poderia ter o karatê se elas soubessem do benefício que o esporte te traz, além da disciplina que vocês trabalham e tudo mais? O que você diria para uma pessoa que talvez da sua idade, 19 anos, mulher, que às vezes tem medo de praticar? O que isso melhorou na sua vida? O que você pode passar para essas pessoas, essas mulheres que têm medo às vezes e não praticam esporte? Olha, no karatê a gente não tem nenhuma distinção. O sensei sempre ensinou a gente que somos todos atletas, somos todos iguais. Então, nunca eu tive esse problema com distinção de sexo, né? E fora do karatê, isso me ajudou bastante. Porque no dia a dia, eu vejo que eu sou uma mulher forte, e isso com certeza é graças ao karatê. É um esporte ótimo para mulher, ótimo, porque tem muito esporte que faz muita diferença entre a mulher e o homem, só que o karatê não. O karatê, a mulher é muito bem acolhida, porque não tem a diferença. Entre nós não tem diferença. A gente luta entre os meninos e as meninas, não tem diferença. Tem muita menina que é muito mais forte que os meninos. E é ótimo, é um esporte maravilhoso para a mulher. Eu indico para todas vocês que estão aqui assistindo e quem ainda não está assistindo. O karatê, ele ajuda na construção da mulher forte para fora do karatê, porque dentro do karatê ela não vai precisar, porque não tem diferença. Então, vocês no treino praticam com os meninos, mas Isso. Campeonatos já são separados. Isso, no campeonato é separado, porque no campeonato é por idade. Então, por exemplo, eu tenho 19 anos. Se eu for lutar num campeonato com um menino de 19 anos, em relação à força, é muito diferente. Proporcional, com Isso. certeza. E num treino você pode treinar com um menino de 15, por exemplo. Sim, até com o pessoal mais velho a gente também treina, sem problema nenhum. Só que no campeonato é melhor, por ser de academias diferentes, não saber como luta, então é melhor mesmo já ser mulher com mulher e homem com homem. Que legal, que legal. E aí, vamos finalizar agora a entrevista. Eu quero passar a bola aqui para o nosso amigo Sensei Barbosa. Eu quero que você, Barbosa, fale mais sobre a atividade física, que você é um atleta profissional, que a população se interesse por isso, passe o endereço da academia, quem quiser, como que funciona para ir lá fazer uma aula grátis, se existe essa possibilidade, como que funciona a questão de kimono, como que... Explica um pouquinho, uma pessoa que está assistindo a gente, que ela tem interesse, mas às vezes ela fica se perguntando como que funciona.
Passa o endereço da academia para te procurar, como que ela faz, como que funciona a questão de todos os aparatos do esporte, fazendo favor. Olha, não é assim, ó. Hoje dentro da academia, a gente sabe que tem muitos atletas que procuram a gente, tem vontade de praticar o karatê, né? Mas às vezes ele fala, não vou fazer porque eu tô pesadinho, ou tenho alguma deficiência, né? Hoje a gente tem todo esse pessoal dentro do dojo, né? Porque a parte física, né, envolvendo, quando a gente se forma, o grande fator nosso é de quê? Um grande profissional de educação física é cuidar de quê? Da saúde. Saúde, com né? certeza. E aí, por exemplo, o karatê veio se alinhar com isso. Sei que a parte física, né, a parte dentro das técnicas, das coisas, tem muita coisa que vai mudando, como também hoje no celeiro da educação física, né? Que hoje diz assim, você pega um bom profissional que tem um conhecimento aí, ele transforma o ser humano, né? Então, igual o Roberto falou, a alimentação, quem faz é você, né? Você, desde quando você possa comer tudo e saber o que você está comendo, não tem problema algum, né? Só que uma coisa que não combina para um atleta é o fumo, é o álcool, é dormir tarde, né? E tudo isso faz a diferença. Dentro do nosso dojo, né? É muito legal eu estar falando isso aqui, Celina, até para o pessoal que está assistindo, que nós trabalhamos lá com criança de 4, eu tenho pessoas de criança de 3 anos, aliás, de 3 anos de idade, né, que é um bebê, até pessoas de 70 anos, né? Então, assim, o nosso dojo é um espaço que fica situado ali na Pedro de Matos Sabino, né? Ali próximo ao Mamma Mia, próximo ao Pronto-Socorro, Delegacia da Mulher, fica na rua Pedro de Matos Sabino, né, uma ruazinha que não tem saída, ali fica perto do Alphaville e o Portão Azul, né? E lá nós estamos abertos. O atleta, ele quer iniciar, ele já não precisa, no meu dojo não, ele não precisa já vir dizendo que ele tem que comprar kimono. Ele pode treinar 1 mês, 2 meses, de calça de abrigo, de short, de camiseta. O que eu quero é que ele seja um bom atleta, né? A filosofia de vida que ele vai ter ali dentro. E aí cabe, né? Hoje tem recursos imediato, lógico, por exemplo, eles vão num evento igual esse, eles têm que ter um kimoninho melhor, né? Lógico que às vezes se torna um pouco mais caro, mas não tem problema, eles estão em busca de algo melhor. Faz a diferença? Não faz tanto, mas ajuda, né? Então hoje dentro do nosso dojo, nós trabalhamos com a galera, tanto aqueles que realmente têm condições de pagar uma mensalidade, como eu tenho atletas, né, que não pagam mensalidade. Entendeu? E são atletas cotados como qualquer outro, né? Como você me conhece, a gente tem alguns projetos que a gente vem trabalhando, que chama Projeto Condomo, que esse Projeto Condomo, galera, escreve bem aí, vocês aí, esse projeto vai ser um dos melhores projetos aqui da região, não é de Birigui. Projeto Condomo quer dizer criança em japonês, né? Isso é um sonho meu quando eu entrei no Karatê, e hoje está quase sendo realizado, e que a gente possamos construir algo melhor na nossa cidade, falo nossa cidade que eu me sinto biriguense, né? Que foi uma cidade que abriu as portas quando eu cheguei de Santos aqui, e hoje tem o privilégio de ter criança. O Roberto mesmo é um atleta que veio e peguei, ele estava dentro de um projeto, e está comigo lá, ele está aí para contar as histórias. Trabalhei num Bombeiro Mirim, né? E hoje nós temos esse projeto no portal, né? Que é o Seisei Palácio, que dá, né? Tá no Instituto Federal, e a gente tá com novas ideias, vai vir aí umas coisas bombásticas, coisa top, que o Karatê nunca teve, né? Hoje, eu sou vítima a falar, mas hoje nós trabalhamos dentro de Birigui para ser o melhor esporte da cidade, né? E estamos provando com isso, e eu fico muito, às vezes, sentido quando eu vejo os meus colegas, como o Gustavo, que é do judô, o Gilmar, que é do vôlei, né? O Seisei lá do jiu-jitsu, Seisei Denis. Então nós temos uma galera legal, o Marquinhos do Kung Fu, entendeu? O Falcon, que invadiu muito a fator do taekwondo. O taekwondo hoje a gente não vê mais falar, capoeira. Então a arte marcial em Birigui, entendeu? É um balaio de sucesso. Só tem cara top, velho. E é isso que às vezes a gente fica sentido. Por quê? Esse pessoal fica sendo esquecido. Não é porque é minha academia particular, eu batalhei para mim ter o meu cantinho.
como todos esses outros profissionais gostariam de ter o cantinho. E se Deus quiser, eles vão ter. Mas, dizer assim, é um grãozinho de cada vez. E assim, hoje eu fico muito feliz de eu vir fazer o trabalho. Às vezes eu tenho muito apoio dos pais, eu tenho que tirar o chapéu para os pais que tem, porque a gente faz uma seleção e eu sou muito franco a falar para os pais. Eles estão aqui, eles sabem que os pais frequentam lá. Eu falo, não, aqui funciona assim. Entrou lá, é o CC. A tua vida para fora é outra coisa, mas eu quero, Roberto, tá bem na escola, na Júlia? É tanto que são excelentes, menina fazendo faculdade. Então, a gente fica feliz nisso, de estar encaminhando esses atletas. Como hoje nós temos advogado, juiz, médico, promotor, e aí por aí vai, né? Então, a gente, queira ou que não, a gente tem um pedacinho na vida desses atletas. Uma participaçãozinha, né, Barbosa? Isso é muito gratificante. Para mim, como Seisei, né, para quem não sabe, Seisei é professor de karatê, a gente tem um respeito. Para quem não sabe, no Japão, é o único ser humano que não faz um cumprimento para o imperador. Ele é muito mais respeitado do que qualquer outro. Por quê? Porque ele envolve na educação do atleta. Isso em Tóquio funciona dessa forma. Parabéns para a atitude, Fábio Malta, que é fantástico que o Barbosa acabou de dizer, que é referente às ações sociais. Sim. O esporte, o karatê, o Barbosa, a Academia Barbosa, hoje em Birigui, ela é inclusa em serviços sociais para o município. Isso é fantástico. Ele tem um rapaz, um aluno, né, que é o Palácio, que dá aula num bairro simples de Birigui, um bairro pobre, onde tem 60 atletas lá. 60 atletas lá. E então, teve atletas que ganhou, viu, não te cortando aqui, ganhou medalha lá no Paulista, onde eles foram. Que fantástico. Entendeu? A faculdade fez um trabalho legal. Nós levamos 15 atletas. Atletas que nunca tinham saído do portal. Viajou de ônibus, dormiu em hotel. Então isso que eu acabei de te falar, isso transforma, né? O esporte transforma esses atletas, né? Melhorou na escola, melhorou o desempenho com o pai e com a mãe. Então isso que a gente fala, né? Cidadania. Fator social na cidadania. É isso aí. Né? Isso é legal. Isso é fantástico. Entendeu? Então, para você que está nos assistindo, é fantástico o esporte incluso em todas as áreas da sociedade. Não é o mais rico e nem o mais pobre. Todos estão inclusos. Então, você que está nos assistindo, Fagner, não tenho dinheiro para fazer tal karatê. O Barbosa está à disposição de te ensinar sem custo. A partir do momento que você adquirir alguma riqueza. Tem que estar na escola. Tem que estar estudando, tem que ter nota boa. Procure lá. Vocês têm um endereço lá do portal, meu amigo? Lá é na faculdade mesmo, faculdade, né? Lá está dentro do Instituto Lá no Federal. Instituto Federal, em Birigui, no IF. Quem conhece lá o Instituto Federal, o IF, procura lá o Palácio. Qual que é os dias? Lá ele está dando aula, acho que é segunda, quarta e sexta, né? Só que lá precisa fazer um trabalho de cadastramento para fazer um cadastro, vaga, né? Exato. Acredito eu que deve passar por uma avaliação. Uhum. Mas me conta como funciona para a pessoa procurar a sua academia, quais são os horários de treino, como que funciona. Explica esse detalhe também. Todo dia, toda hora, né? 14 horas no dojo, tá? Eu chego às 6, fecho meio-dia, chego às 14, vou embora às 22, às 21, né? Então, eu tô lá direto, né? Então, quem se interessar, galera, vocês que estão aí do outro lado aí, né? Desde já agradeço a todos, vamos ir atrás do karatê, como qualquer outro esporte é maravilhoso, tá? Mas na hora que vocês for no karatê, se os que estão escutando, alguns que tiver intenção de ir lá, entendeu? Já vai valer aqui uma semana de aulas gratuitas para vocês ter uma base do que é o karatê. Karatê não é agressividade, e sim sinceridade no modo de vida, né? Isso é o karatê. É isso aí, pessoal, fantástico, fantástico. A Academia Barbosa também fazendo trabalho social. Isso é importante demais. Birigui agradece por esse trabalho fantástico. E, falando de social, o Roberto ele vai contar um pouquinho da história onde ele começou, da onde ele começou. Isso que é fantástico. Né, Roberto? Como é que foi aí a trajetória?
Eu, meus 7 anos de idade, morava do lado de um barracãozinho, né, na época que eu sensei Wilson, que é outro faixa preta que o Barbosa federou, que ele dava as aulas lá, eu sempre chegava da escola, ia lá assistir as aulas, curiosidade, gostava. Até que uma professora foi lá, viu meu interesse e conversou com o Wilson entrou em contato com o Barbosa, e eles conseguiram me inserir nesse projeto que o Barbosa faz. Na época minha mãe era faxineira, eu não tinha um pai comigo, né? A nossa renda era bem baixa e eu entrei no projeto sem custo algum. Comecei a praticar as aulas, gostei bastante. Fui no meu primeiro campeonato bem novo, lá um Open em Jales, e fui campeão. No meu primeiro campeonato fui campeão no Catar. E depois nos campeonatos internos e consegui sempre o primeiro lugar, despertei o interesse do Barbosa. Depois comecei a treinar com ele dentro do mesmo projeto. E eu morava em outra cidade com esse projeto, eu vim para Birigui, comecei a frequentar o Barbosa e meu nível subiu ainda mais. E desde sempre a renda da minha família era bem baixa, inclusive teve um campeonato muito que me marcou, foi em Mirassol. O Barbosa conversou com a minha mãe e falou, transporte, alimentação, não se preocupe, só preciso que você tenta dar um jeito para pagar a inscrição, que era um pouco pesada. Na época minha mãe vendeu o botijão de gás que a gente tinha, pagou minha inscrição, fui lá, participei das 2 modalidades, consegui 2 de primeiro lugar. Então foi um evento que sem dúvidas... Marco na sua vida, né? Me marcou e me inspirou. E que valoriza mim, isso, né? sim. Isso hoje você valoriza, né? Porque sem dúvida alguma. uma mamãe vender um botijão de gás, né, Fábio? Isso é fantástico. O amor, né? Pelo primeiro ponto. E depois também Verdade. a confiança do filho e também do professor ir lá pedir para ela ajudar. Tem de alguma forma, porque ele já estava custeando algo, né? Que também não é obrigado a fazer isso, mas faz por amor ao esporte, ao amor ao atleta. E isso tem que ser dito, né, turma? O amor às pessoas que vem em primeiro plano, independente de que se ele vai ter outros alunos depois, enfim, ele não pensou nisso. Ele pensou em levar o atleta para concluir o campeonato e participar e investir na capacidade do atleta. E a mãe se oferecendo, fazendo tudo isso. Para mim é fantástico esse depoimento, tá, Roberto? Isso é muito bom, a gente saber que existem pessoas dentro de Birigui fazendo esse tipo de trabalho social, trazendo educação, disciplina e também saúde, que o primordial de um atleta hoje é a saúde, né, Fábio Malta? Verdade, hein, Fagner? Parabéns aí pro Roberto, pro Barbosa, pra Ana Júlia. Eu queria saber da Ana Júlia, da parte dela, qual que foi assim, Ana Júlia, o campeonato, o evento, a luta assim que mais te marcou na sua carreira até agora, Ana Júlia? Foi acredito que foi a final do Paulista desse ano. Foi o primeiro campeonato da federação que eu fiquei em primeiro lugar, assim, final, né? Que eu fiquei em primeiro lugar. Meu pai estava como meu técnico na luta e foi uma emoção muito grande. A hora que o árbitro falou, Yamê, acabou, eu fui correndo pro braço do meu pai, pulei, abracei, a gente chorou. Então isso me marcou muito, muito, me dá até vontade de chorar. Então acho que foi o final do Paulista mesmo que me marcou bastante, o Paulista desse ano. Que legal, Fábio. É fantástico quando envolve família, ainda mais o pai sendo técnico, né? Deve ser maravilhoso muito bom. Um evento desse. Então, para que todos tenham noção que qualquer esporte que seja, ele envolve a família. Isso é fantástico. Esse exemplo da Ana Júlia e do Barbosa, enfim, que ele já comentou, inclusive em off comigo aqui, que dependendo é a 4ª geração que ele está dando aula. 5ª geração, 3 anos, aluno de 3 anos. O pai passou, o avô passou com ele. Então, para você ver a força do esporte dentro de uma sociedade. Isso nos ajuda muito. Então, o nosso programa aqui, Esporte 100% na Veia, é para relatar esses casos. Dizer que o esporte ele tem que ser mais valorizado com a política, ser mais valorizado
Olimpíadas, ser mais valorizado em outros aspectos também, porque muitas pessoas acham que não vai virar nada, é só um esporte, não, senhor. Isso é prova viva que nós estamos trazendo aqui atletas que estão esclarecendo e abrindo, principalmente a minha mente como profissional, como comercial do Speed Park, essa situação que é maravilhosa, né, Fábio Malta? Inclusive, até desperta na gente a vontade também de participar, né, e de até ver um campeonato de nível aí nacional ou até maior aqui na nossa região, né? Qual que seria os padrões para a gente poder chegar lá para fazer um campeonato desse aqui na nossa região? Sim, né? Com certeza. O Sensei vai explicar um pouquinho sobre isso. Ele tem um contato muito grande com a federação, como ele comentou agora há pouco, né? O Federação Paulista, né? E ele vai mostrar um pouco dos caminhos que talvez possa acontecer, esse projeto de trazer o campeonato de alto nível aqui na nossa região. Ele vai explicar o que precisa e vai explicar também, que ele sabe muito sobre isso, ele comentou comigo em outras reuniões que nós tivemos juntos, sobre a economia em volta do campeonato que traz para a cidade. Né, Barbosa? Sim, com certeza, né? Convite a gente tem muito, né? A gente sabe que Birigui é uma cidade, assim, às vezes as pessoas pensam que é cidade interior, mas é uma cidade que tem uma potência muito grande. A gente, como cidadão biriguense, a gente fica até meio triste quando a gente chega em São Paulo, os caras falam, mas Birigui? Aí você tem que falar, capital do calçado infantil, né? Ou então você tem que ficar mais, mas onde fica? Aí você tem que falar de Araçatuba, né? Então nós precisamos fazer esse trabalho, né? Para divulgar a nossa cidade, porque é uma cidade grande, acolhedora, né? Muitas empresas grandes, o pessoal trabalhador, né? E aí, um exemplo, eu já tive convites, né, para trazer uma etapa, porque, por exemplo, para você trazer uma final, envolve muita coisa, e hoje nós não temos um padrão adequado, somente locais, né? Eu falo que hoje em Birigui, para você trazer um evento de porte na federação, seria local hoje, seria ginásio de esporte, que tinha que dar uma reformulada legal, repaginada, né? Nele, ou SESI, entendeu? Excelente, são os dois lugares, mas primeiro que tudo o SESI, segundo o ginásio, né? Por quê? Porque tudo isso aí você tem que ver o fator de quê? De chegada, de saída, né? De farsa cerça. Por quê? Alimentação, hospedagem, então gira muito isso aí, né? Então você vai trazer uma etapa igual nós somos em Marília, tá? Tinha mais de 1.000 atletas, né, em Marília. E isso gente de tudo que vem da Baixada, vem muita gente, né? Então, né, atleta vem de ônibus, atleta vai de avião, tem que ficar em hotel, né? Então, assim, isso envolve muito a parte econômica, né, do município. E eu já fui convidado, né? Eu sempre falei para eles, nós estávamos falando no carro isso aí, eu falei, o meu sonho é trazer um evento do meu jeito, como eu já trouxe de outros, e isso ficar marcado na história de Birigui. É porque ainda não deu certo ainda, o plano ainda não está bem fechado, mas o presidente, né, não por ser um presidente, mas um amigo, é um atleta, né, que sempre despontou eventos grandes também, e hoje faz muito, muito pelo karatê. Sei Zeca lá, o Zé Carlos de Oliveira, né, atletas que disputou o Mundial, Sul-Americano, Pan-Americano. Hoje nós temos a honra de ter esse cara dentro da federação, porque ele leva muito grande o esporte. Então, exemplo, quem sabe um dia a gente trazer uma etapa desse, porque eu sei, para trazer uma final, igual essa que nós somos em São Bernardo, né, que foi lá no Adib, que é uma baita de um ginásio enorme, né, para você ter uma ideia, são 8 áreas, cada área ela tem 10 metros, né, 10 por 10, porque é 8, mas tem 2 metros, que é a área que a gente fala de segurança, né? Então precisa de um espaço maior. Então, mas aqui para Birigui eu estou trabalhando, já falei para os meus professores lá, que a gente pretende trazer uma etapa para cá, para ficar na história, né, e selado lá no registro da federação, uma etapa do Paulista, né? Porque hoje, esse ano, nós escrevemos atletas de Birigui, 54 atletas federados, né? Nós somos com 36,
36 para uma final. Você já pensou? Classificaram, olha só, galera, classificaram, não é que foi por causa do Barbosa, foi pela dedicação de cada atleta. Classificamos 20 para ir para Niterói. Não tivemos condições de ir todos, igual as crianças lá do projeto lá do portal, só lá tinha 8 e da academia tinha 12. Entendeu? Então isso é um feito. Na história do karatê isso é um feito. E não é, foi porque o fulano, ciclano ajudou, não. Foi mérito dos atletas e mérito dos trabalho dos Seisei, né, juntamente comigo, né, e foram esses 3 atletas que representaram os 17, né, e olha o resultado. De 3 atletas trouxemos 5 medalhas, né, 3 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. Então, é isso que o karatê faz, essa transformação. Então, um evento hoje numa cidade, ela transforma, tanto no fator financeiro, tanto no fator familiar, né, no fator social, que as pessoas estão vendo, que às vezes as pessoas não vê. Às vezes, muitas pessoas, né, que às vezes estão aí do outro lado, não têm um conhecimento, é diferente. Judô é uma coisa, karatê é outra, jiu-jitsu é outra, mas todo esse esporte, né, tanto o karatê como o jiu-jitsu e o judô, são esportes milenares. Né? Não que Muay Thai, capoeira, Kung Fu e outros, não são. Todos eles têm a sua disciplina, né? E de alto valor. Então eu falo, pratique. Eu falo, se cada mulher nesse mundo, né, falando alto, ela soubesse uma defesa pessoal, não existia tanta, desculpa a expressão, não existia tanta covardia que se diz homem com as mulheres. Né? Então era um mundo, igual a Ana Júlia falou, é diferente. Então pratique uma arte marcial, que você vai ter uma saúde e um conhecimento melhor. Não é aprender para sair brigando, muito pelo contrário. Quando você aprende uma arte marcial, a sua mentalidade, ela muda completamente. Né? Porque às vezes você pega um atleta dentro de uma academia, fugindo um pouquinho do assunto lá de evento, você pega um atleta totalmente agressivo. Eu falo, vai do leite para o vinho. Com certeza. Isso depende muito do profissional. Eu já peguei muitos atletas que a mãe chega e fala, imperativo. Não é não. Vamos treinar. Né? Vamos queimar, igual o Roberto aí. Chega em casa, dorme igual um coelhinho. Né? Se precisa bater, não. Vamos treinar. E é isso que faz. Então hoje, tá, a gente se preocupa muito com o fator social do ser humano, das crianças, dos jovens, que às vezes estão ligados só na parte do celular. E isso é difícil, né? Então é bom, é muito bom, você fica muito atento nas coisas, mas não é só um celular, né? Vamos praticar uma atividade física, vamos na escola, vamos se alimentar corretamente, vamos ter respeito nos nossos horários, né? E no nosso corpo, né? Como hoje respeitar, né? Respeitar a você mesmo. Hoje você vê garoto aí de 20 anos, que eu falo aí, tendo problema de saúde, infartando e outras coisas mais, né? Mas quem somos nós para estar dando lição de moral para ninguém aqui? A gente está falando do esporte que eleva, né, e tira muita gente de certos caminhos, né? Isso aí eu falo porque já passou muitos por mim aí, e graças a Deus hoje estão num patamar diferente. Graças a Deus. Informação importante, Fábio Malta, que o Barbosa nos passa agora. Você que está nos assistindo, que talvez ache que seu filho é imperativo e vá atrás do médico para medicação, déficit de atenção, disciplina, enfim, leve ele lá na academia do Barbosa, procure aí Barbosa. Qual que é o Instagram do seu, Barbosa? A Associação Barbosa de Karatê. Exatamente, procure aí, faz uma visita lá. Facebook também, né? Tem o Facebook do Barbosa. É fácil de encontrar em Birigui. Você que é de Araçatuba, você que é da região, tem condição de levar até lá para fazer. Não procure médico, não procure medicamento. Claro, tem que ter um acompanhamento médico, mas medicamento para uma criança, enfim. Procure, porque talvez seja a solução dessa criança praticar um karatê, né, Fábio Malta? O nosso remédio, Wagner, o primeiro remédio nosso é o diálogo, é a conversa, né? Não estou lá para receitar e nem passar, né, remédio para ninguém. É o bom diálogo. E isso, está aqui o resultado. Ó. Eu falo para eles que eu não sou amigo, eu sou Seisei deles, né? E aí, ó, tá aí o sucesso. Resultado, né?
É contigo, Fábio Malta. É isso, né, o Fagner, agradecer, né, agradecer a Deus pela presença de pessoas assim tão iluminadas como vocês, o Barbosa, a Ana Júlia, o Roberto, que dão exemplos aí de esportividade, de garra, né, de nunca desistir aí dos seus sonhos, como a gente sempre ouve, né, o verdadeiro vencedor é aquele que nunca desiste, né, está sempre lutando pelos seus sonhos com muita garra e muita força, né, Fagner? Especial, Barbosa, um amigo que eu conheço há um bom tempo, um profissional que ajuda o município, como eu já falei, isso não tem valor. Você está em Birigui, você está com a gente, e eu quero colocar, a partir de hoje, eu estou colocando o Speed Park à disposição do Karatê, da Associação Barbosa de Karatê. Se caso houver planejamento de trazer algo para nós, eu quero ajudar nessa associação que ele tem, que ele está trazendo. Se tiver a oportunidade de a gente estar junto, pode contar comigo. O Speed Park está à disposição dos atletas do portal, os atletas aqui da academia, enfim. Aonde for para poder ajudar a disciplina, para poder ajudar a cidadania, o Speed Park, ele nasceu para isso, para desenvolver a região, o Noroeste Paulista. Se Deus quiser, voltando a falar de evento, o importante é você saber, Barbosa, nós estamos trazendo a Rota 300, que é a Rota 300 da Marechal Rondon. É um projeto municipal que vai envolver desde Porto Feliz até Castilho, que vai vir turismo para cá, vai vir verba de turismo. Então bom, isso é importante você saber, porque através de um campeonato vem turismo, através de qualquer outra atividade desportiva vem turismo junto. Então eu quero compartilhar isso com você. Eu tenho certeza do que eu precisar, você vai estar à disposição também. Com certeza. Que é fantástico o trabalho que o Barbosa faz em Birigui. Quero agradecer a Ana Júlia, parabéns pelas medalhas, parabéns pelo seu comportamento. Obrigada. Isso transfere isso para mim, que vocês são totalmente organizados, totalmente disciplinados. A partir do momento que vocês chegam com a licença, muito obrigado. Isso em todos os lugares. Então isso que é o importante, né, Malta? A gente ter essa cultura de agradecer e de, com certeza, a aula que nós tivemos aqui, né, Fábio Malta? Depois eu vou pegar você no Karatê. O Barbosa vai me dar umas aulas antes aqui. Aí eu acho que é mais fácil para você, hein, Fagner? Porque na arte de lutas, assim, eu não sou muito bom, não. Viu? É, né? Também agradecer ao Roberto, um atleta aqui de Birigui. Obrigado, tá, cara? Pela visita. É muito importante a divulgação do nosso esporte, porque o Barbosa já vem trabalhando há um bom tempo já e hoje está tendo resultados incríveis, fruto do trabalho dele, do trabalho nosso. E muito obrigado por estar ajudando a gente a divulgar para o pessoal tudo isso. Obrigado, pessoal. É contigo, Fábio Malta. Agradecimento a todos os patrocinadores e amigos aí. E é isso, pessoal. Nós vamos aí finalizando por aqui, agradecendo, né, mais uma vez a presença do Seisei, da Ana Júlia, do Roberto, aí por ter vindo até aqui trocar essa ideia show com a gente, passando muitas informações, né? Muita coisa que a gente não sabia, a gente acaba esclarecendo, né? Agradecer também aos nossos apoiadores, pessoal da Zero Grau Bebidas, Academia Corpus, Que Delícia, a Concerta Bike, Ser Alfred, a Monza Autoescola e a Retífica do Ricardo. E também a Que Delícia, né, o Fagner? Não podemos esquecer da Que Delícia. Para nós é uma honra tê-los aqui no nosso programa e contem com a gente sempre aí. Obrigado, Fábio Malta. E no mais, nós vamos finalizando por aqui, agradecendo também essa galera que assiste a gente. Até a próxima e fiquem com ele, com Deus.